A avó revelou o segredo chocante. Irmão maltratou a mãe até que a tragédia aconteceu. A luz do sol entrava pela janela da antiga casa da avó de Maria, aquecendo o ambiente e trazendo à tona o cheiro envolvente do café fresco. Era um dia perfeito, mas algo no ar estava prestes a mudar. Enquanto a avó servia a bebida fumegante, o olhar dela tinha um peso diferente, como se carregasse décadas de segredos enterrados. Maria, precisamos conversar, disse a avó, sua voz tremendo um pouco. Aquela frase soava como uma introdução a um filme de terror, um prenúncio de coisas que estavam por vir. Com o coração acelerado, Maria se sentou, curiosa e apreensiva. O que poderia ser tão importante? A avó começou a contar uma história obscura. Ela falava de um tempo em que a vida era árdua, de um irmão que aos olhos da comunidade era um homem respeitado, mas cujas ações sob a superfície revelavam um lado sombrio. Seu tio, ele maltratou sua mãe, revelou a avó com uma clareza que fez o coração de Maria parar. Ela sofreu em silêncio, ninguém sabia. Aquilo parecia irreal. O tio, a quem sempre admirou, tinha sido um monstro. Maria sentiu um nó na garganta, a angústia fogueira dentro dela. As palavras da avó ecoavam pela mente, cada sílaba uma facada, cada frase um lembrete da dor que sua mãe carregara. Como podia um homem adorado por tantos ser capaz de tal crueldade? Maria começou a questionar se os laços familiares, que sempre pareceram inquebráveis, eram apenas uma fachada. A avó continuou, contando como a tragédia aconteceu. Um dia, sua mãe não aguentou mais e decidiu sair, mas isso não foi tudo. Ela nunca contou a razão de sua partida, mas eu sei. O sol que entrava pela janela agora parecia mais frio. O calor do café se misturava ao arrepio que subia pela coluna de Maria. Seu mundo começava a desmoronar, impulsionada pela necessidade de entender. Maria decidiu mergulhar no passado aterrador da sua mãe. Vasculhou o sótão em busca de pistas, onde velhas caixas de papel guardavam fotos desbotadas e cartas amareladas. Cada descoberta revelava um padrão de dor e silêncio. Assim que uma carta revelava a tristeza, uma foto a esclarecia. Dentro dela, a tempestade emocional aumentava e ela se sentia como uma orquestra em uma sinfonia descompassada. Então, em meio a documentos esquecidos, descobriu algo inesperado. Uma ligação íntima entre sua vida e a do tio. Uma foto que os mostrava juntos, sorrisos trocados e uma cumplicidade que agora parecia irônica. As linhas entre amor e ódio começaram a se confundir e a raiva se mesclava à confusão. Maria sabia que precisava agir, mas como confrontar um homem que era amado por todos, mas que poderia ter destruído sua mãe? O clima pesado do dia se intensificou, como se a natureza refletisse seu estado emocional. Nuvens escuras começaram a se acumular no céu, trazendo uma tempestade iminente. Com as mãos tremendo e o coração a mil, Maria fez uma decisão. Com a adrenalina correndo, ela se levantou. Era hora de confrontar o tio e expor a verdade, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Ao abrir a porta, a chuva começou a cair, cada gota como uma batida em seu peito. Maria estava prestes a revelar tudo, as verdades que poderiam mudar tudo. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria empurrou a porta da casa do tio com força. A chuva agora caía em toró, como se o céu estivesse tão angustiado quanto ela. A primeira coisa que viu foi a sala, com fotos antigas penduradas nas paredes, parecendo sorrir enquanto sua vida desmoronava. O coração batia forte contra as costelas, enquanto cada passo a levava para mais perto do confronto que não deixaria pedra sobre pedra. Bateu à porta do escritório. O tio estava sentado atrás de uma grande mesa de madeira, um homem robusto, com uma expressão que rapidamente se transformou em surpresa. Maria! O que você está fazendo aqui, minha menina? Disse ele, a voz carregada de um tom que ela sempre considerou acolhedor, mas que agora soava como veneno. O que você fez com minha mãe? Disparou em um momento de coragem que quase a surpreendeu. A raiva ardia dentro dela, e como uma chama em um palheiro, ela não conseguiria se conter. Você a maltratou, não foi? Ele a olhou por um instante. A confusão no rosto dele começando a se transformar em um sorriso nervoso. Você está confundindo as coisas, Maria. Sua mãe era difícil. As palavras flutuaram no ar como fumaça, obscuras e inquietantes. Mas antes que pudesse continuar, o barulho da chuva se intensificou. Quase como se o tempo estivesse pedindo a verdade para ser revelada. Diga a verdade! Gritou Maria, os olhos brilhando com lágrimas de dor e indignação. Eu encontrei cartas, fotos, ninguém deve viver em silêncio. O sorriso dele se desfez. Você não sabe o que está dizendo. Sua mãe, ela tinha seus próprios problemas. Os problemas dela não eram só meus. Maria parou perplexa. O tom de defesa acelerou seu coração. Ela sentiu como se estivesse à beira de um abismo. O que você está escondendo? O que mais não sei? Me diga! Então, tão abruptamente quanto a tempestade que rugia do lado de fora, o tom do tio mudou. Você quer saber a verdade? A verdade pode destruir mais do que você imagina. A voz dele estava carregada de emoção, e a tensão no ambiente cresceu de forma quase palpável. Destruir? O que tem de tão assustador no que você fez? Maria questionou, sua coragem começando a se esvair. Ela já não sabia se queria ouvir, mas era tarde demais para voltar. Ele respirou fundo, encarando-a com uma intensidade que a fez arrepiar. Você não entende. Seu nome não é Maria. É Ana. E sua mãe não era quem você pensa que era. Ela não me deixou a escolha. Tive que protegê-la. E você está em perigo. Uma onda de choque a atingiu como um golpe. As palavras giravam na sua mente. Ana? Como assim? A mente dela estava confusa. Mas algo nela começou a se conectar. O que você quer dizer com isso? Por que eu estaria em perigo? Ele levantou-se. Suas mãos tremiam. Porque as pessoas que conhecem a verdade não vão parar até que tudo isso acabe. Até que você acabe. Você é apenas uma peça, Maria. Ou Ana, como você deve saber. As palavras dele reverberaram no espaço como um eco de alarme. O ambiente parecia encolher, as paredes se aproximando. O que quer que ele estivesse dizendo não era apenas sobre ela. Havia uma rede de segredos que aprendia.
E agora ela estava bem no centro disso, com o coração acelerado, mas cheia de novas perguntas. Quem ela era de verdade? E, acima de tudo, quem realmente era sua? Mãe, Maria ou Ana começou a perceber que tudo o que pensava conhecer estava prestes a desmoronar. Ela precisava saber mais, precisava descobrir a verdade. E agora, a chuva que caía lá fora parecia um prenúncio de que a tempestade estava apenas começando. O silêncio pesado na sala parecia quase ensurdecedor, enquanto cada palavra do tio ecoava na mente de Maria. Ela lutava para processar o que acabara de ouvir. Ana? O nome soava estranho, como um eco distante, e a ideia de que tudo estava errado a fazia tremer de nervoso. Mas antes que pudesse questionar mais, um barulho estrondoso vindo de fora interrompeu o tenso confronto. A porta do escritório se abriu de repente, e um homem alto e pálido entrou. Os olhos arregalados de pavor. Ele mal respirava, as mãos trêmulas, segurando algo. Você precisa ver isso! Ele gritou, quebrando a tensão. Maria ficou paralisada. O tio encarou o intruso, a expressão dele, inicialmente defensiva, se transformando em confusão. O que está acontecendo, Eduardo? Eduardo tropeçou nas palavras, com uma voz sufocada. É sobre sua mãe. Ela está no hospital. Aconteceu algo terrível. A mente de Maria girou, como se estivesse em uma montanha russa. O que aconteceu? O que você quer dizer? O coração dela acelerou e a adrenalina fez sentir que podia desmaiar a qualquer momento. Um acidente. Mas não é só isso. Ela estava com alguém. Com o seu tio, o mais novo. Eles estavam juntos na casa dele. As palavras de Eduardo cortaram ao meio como uma faca. Um calor intenso subiu em seu rosto e, por um momento, tudo se encheu de vermelho. O medo do que teria acontecido se misturou à raiva. Ela já não sabia em quem confiar. Como assim? O que você está dizendo? O grito dela saiu como um sussurro entrecortado. O chão estava desmoronando sob seus pés. O tio parecia perder o controle. A culpa não é minha! Ele gritou, o rosto distorcido de desespero. Ela sempre fez suas escolhas. Nunca achei que... Maria não queria ouvir. Um novo abismo se abria à sua frente e, em um impulso, virou-se para Eduardo. Você tem que me levar até ela, agora! A tempestade lá fora intensificou. Gotas de chuva batendo furiosamente nas janelas. Quase como se tudo no universo estivesse tentando evitar que ela saísse. Mas não havia tempo a perder. Com um movimento rápido, Maria correu para a porta, sem olhar para trás. O que você pretende fazer? O tio chamou, mas seu tom estava mais distante. Para ele, tudo parecia uma questão de sobrevivência. Para ela, era sobre entender tudo o que tinha sido escondido durante tanto tempo. Ao correr pelas escadas e sair para a chuva, a água fria a envolveu, misturando-se às lágrimas que ela não conseguia conter. O carro estava em uma bagunça na calçada, mas Eduardo não hesitou em ligar a chave de ignição. Vamos, rápido, ele disse, enquanto descadia pela estrada encharcada. A mente de Maria estava em tumulto. Sua mãe, a mulher que ela achou conhecer, estava no hospital após algum tipo de tragédia. E o que significava o envolvimento do tio? Quem ela realmente era? As perguntas proliferavam como uma praga e ela só queria respostas.
Então, quando chegaram ao hospital, a recepcionista parecia nervosa. Vão precisar aguardar um momento. O estado dela não está bom. As palavras da mulher pareciam um eco distante. Maria sentiu o coração se partindo dentro do peito. Havia algo mais. Alguma coisa aprendia, algo que nem mesmo Eduardo parecia saber. Preciso ver minha mãe agora! Maria exigiu, a voz alta e implorativa. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma figura familiar apareceu no corredor. Era uma mulher de cabelos grisalhos, vestida de branco, que parecia irradiar uma mistura de autoridade e preocupação. Maria, precisamos falar. Você deve saber a verdade sobre sua mãe e sobre você. O universo pareceu parar. O que aquela mulher sabia? A verdade parecia estar mais perto do que nunca, mas poderia ser ainda mais devastadora do que tudo o que já haviam revelado. Maria sentiu o mundo desabar novamente. O que mais estava escondido por trás das paredes de mentiras? O tom da mulher vestida de branco era sério, quase angustiado. Maria, precisamos conversar. Sua mãe, ela não é só sua mãe. As palavras dela cortaram o ar e Maria sentiu como se um balde de água fria a atingisse. O que você está dizendo? A mente dela mal conseguia processar. Você não pode perder mais tempo. O que revelarei pode guardar a chave para tudo. Você precisa saber antes que seja tarde demais. A voz da mulher estava carregada de urgência. Maria queria gritar, mas tudo que conseguiu foi apertar os punhos, a ansiedade apertando seu peito como uma serpente. Eduardo, ao lado, pareceu hesitar, mas a mulher continuou. Você precisa entender que sua vida não é o que parece. Sua mãe, Maria, ela tinha um segredo, algo que mudará tudo. O que eu diria pode te proteger, mas você precisa ouvir. As palavras dela soavam como um eco distante, e por um momento, Maria se sentiu paralisada. Por que você sabe isso? Perguntou com dificuldade, tentando conter a tempestade de emoções. Porque eu sou parte da sua história, assim como sua mãe. Eu sou sua tia, mas não a irmã dela. É sua verdadeira mãe. Um lampejo de compreensão atravessou a mente de Maria, mas ela estava tão atordoada que sua cabeça girava. Eu sou parte da minha história, assim como sua mãe. Eu sou a tia. Por esse mas tempejo de compreensão. A perder um parênteses. Oh, cuidado! Esta minha história. Esta cabeça é a minha história. Ficarei talha. Eu tenho muito que aprender. Eu sou parte da sua história, assim como sua mãe. Eu sou sua verdadeira mãe. Um lampejo de compreensão atravessou a mente de Maria, mas ela estava tão atordoada que sua cabeça girava. Brasileiro, você tem verdadeira mãe. Eu ficarei a verdadeira mãe. Eu sou a mãe da Maria. Eu voltarei para ser quem for. Ela foi acompanhada pelo meu pai quando viu a linda música. O quarto começar. As coisas não são simples. Sua mãe foi forçada a assumir uma nova identidade. Ela fugiu como se o chão estivesse se desintegrando sob seus pés. Cada palavra da mulher a atingia como um soco no estômago. Mas e o meu pai? Quem é ele? Por que ela fez isso? A mulher hesitou, como se estivesse lutando contra um peso enorme. Ele não é quem você pensa que é. E o que aconteceu com sua mãe não foi um acidente. Toda a sua vida tem estado em perigo por causa desse segredo. Eles não podem saber que você está viva.
E naquele momento, ao ouvir aquela frase, Maria sentiu algo grave mudar. O que ela pensava que era uma briga familiar, agora se revelava um jogo mortal. O passado tumultuado da mãe se entrelaçava com a sua vida. E a ideia de que alguém lá fora a queria morta a fez tremer. O que vocês estão escondendo? Qual é a verdade? A voz dela soou mais alta, quase um grito. Justo nesse instante, uma sirene cortou o ar. Um som agudo que fez seu coração disparar. Eduardo olhou para a porta, os olhos arregalados. O que foi isso? A mulher imediatamente se virou, a expressão dela mudando para um misto de preocupação e pavor. Eles estão vindo. Não há tempo. A mulher moveu-se rapidamente, puxando Maria pelo braço. Você precisa me seguir. É agora ou nunca. Maria hesitou, mas havia uma determinação crescendo dentro dela. Olhando para Eduardo, ela viu medo e confusão misturados. O que mais ele sabia? Eduardo, você sabe de algo? Não sabe? O que está acontecendo? Exigiu. Mas a sirene ficou mais alta, mais insistente, e o pânico tomou conta do ambiente. Sigam-me! Gritou a mulher, enquanto puxava Maria em direção a uma porta lateral do hospital. No momento em que atravessaram a entrada, um grupo de homens de preto apareceu na entrada principal. O que quer que estivesse prestes a acontecer era mais sinistro do que Maria poderia imaginar. E quando olharam diretamente para ela, Maria sentiu a verdade desmoronar. Sua existência inteira estava em jogo. Cada peça revelada, cada segredo compartilhado a levava mais perto do abismo. E com isso, uma nova pergunta surgia. Quem ela realmente era e que mundo terrível a aguardava? Maria sentiu seu coração disparar enquanto a mulher vestida de branco puxava-a para fora do hospital. A sirene ainda ecoava, mas agora um novo medo a dominava. Quem são eles? O que está acontecendo? O desespero tomou conta dela. Aguarde! Não posso explicar tudo aqui. A mulher lançou um olhar nervoso para o fundo do corredor. Precisamos sair antes que seja tarde demais. Mas minha mãe... O que ela ia dizer ficou preso na garganta, sufocada pelas emoções. Eduardo, por outro lado, tinha os olhos arregalados, indeciso. Maria sentiu como se estivesse se perdendo, sua vida mudando a cada segundo, e todos os pedaços do que acreditava estivessem desmoronando. Vamos! A mulher insistiu, já pressentindo o perigo se aproximando. Maria não tinha escolha. Seguiu-a os pensamentos. Girando, o que mais estavam escondendo? Quem era aquela mulher realmente? E a verdade sobre sua mãe? Eles passaram por níveis repletos de pacientes, e quando saíram, a chuva torrencial ainda caía, tudo parecendo refletir a turbulência em seu coração. Entramos no carro. A mulher disparou, e Maria sentiu o frio do medo invadi-la. Ao olhar para trás, contudo, notou que Eduardo hesitava. Você vem? Eu não sei. Ele estava dividido. Você tem certeza que isso é seguro? Se não vier, você nunca saberá. Maria, não posso deixar você ir sozinha. Ele estava preocupado. A tensão no ar era palpável. Ele está certo, disse a mulher, mas olhou diretamente para Maria. Ninguém está seguro, nem ele. O peso daquela frase foi como um golpe. Maria se virou, decidida a puxar Eduardo. Mas a mulher parecia ler seus pensamentos. Você não entende, Maria. Ele
pode ser a razão pela qual você está em perigo. O olhar de Maria se trocou entre os dois, como se um abismo se abrisse diante dela. O que você quer dizer com isso? A voz dela era ofegante, mas cheia de determinação. A culpa não é dele! Eduardo disparou, o desespero em seu tom. Eu não estou com ninguém. Eu só quero ajudar. E a partir desse momento, tudo aconteceu rapidamente. Um barulho de passos apressados ecoou do interior do hospital. E os homens de preto se aproximavam. Estavam em busca de algo. Ninguém poderia negar a intensidade da situação. E quer que estivesse Senha-se dentro, tornava-se tudo muito mais real. Rápido, entrem! Gritou a mulher. Eles correram para o carro, e no instante em que entraram, a verdade irrompeu como uma bomba. Aparentemente, você não sabe tudo. Eduardo também é parte de su passado. Maria ficou boquiabierta. O quê? Como assim? Seu pai, ele está envolvido com aqueles que estão atrás de ti. Eu precisava te proteger, mas mais do que isso, eu precisava manter-lo longe. O impacto das palavras caiu sobre Maria como uma avalanche. Cada novo fragmento de verdade minava tudo que ella había conocido. A idea de que Eduardo podía ser parte de su origen a dejó paralisada. ¿Cómo podría ser una amenaza? Ela sempre pensou que ele estava do seu lado. Isso não faz sentido. Maria disparou. Você não pode estar dizendo que Eduardo é. Ele é seu irmão, gritou a mulher. E o silêncio que se seguiu na sala do carro foi ensurdecedor. As revelações estavam prestes a mudar tudo. Você não é só Ana. Você é uma parte de uma família que não pode saber que você está viva. Eu não posso proteger você se você estiver perto deles. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. Então, é verdade. Não posso confiar em ninguém. São as vidas de muitos que estão em jogo. A mulher disse, os olhos nus de decepção. Maria olhou para Eduardo, que estava igualmente chocado. A confusão se refletindo em seus olhos. Será que tudo que tinha vivido até agora era apenas uma grande mentira? Uma trapaça dolorosa. Então, o som de tiros ecoou à distância. Os homens de preto estavam mais próximos. Maria sentiu a adrenalina subir, o coração batendo rápido. Ela precisava fazer uma escolha. Agora, mais do que nunca. A verdade poderia custar tudo para ela. E a única pergunta that restou: quem realmente era Maria? Ou Ana? Enquanto a chuva batia nas janelas do carro, a tempestade parecia apenas começar. E Maria sabia que tinham poucos segundos para decidir o próximo movimento antes que tudo mudasse para sempre. Maria estava paralisada. O que a mulher disse a fez sentir como se o mundo estivesse girando ao seu redor. Seu irmão? A palavra queimou em sua língua e ela mal podia acreditar no que ouvia. E pensamento de Eduardo como parte da sua família estava além da sua compreensão. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, a sirene dos homens de preto se aproximava mais. Vamos, precisamos ir! A mulher exclamou, apertando o volante como se sua vida dependesse disso. O carro balançou na esquina e Maria sentiu o estômago embrulhar. Eduardo estava ao lado dela. Seu olhar confuso e igualmente ferido. A mulher girou a chave na ignição e arrancou com força. A chuva caía em torrente agora e a estrada estava escorregadia. O pânico tomou conta do ambiente e a tensão estava palpável. Estamos sendo seguidos, gritou a mulher, como se isso fosse óbvio.
Maria olhou pela janela e viu sombras se formando atrás deles, carros com luzes piscando. Ela virou-se para Eduardo, buscando alguma resposta. O que isso significa para você? Você realmente é meu irmão? A busca nos olhos dela ecoava a busca por respostas em seu coração. Eduardo, paralisado em estado de choque, finalmente sussurrou. Eu não sei. Nunca soube, Maria. Por que ninguém me falou nada? Os ecos da verdade soavam na sua mente, emaranhados em confusão e dor. E quando Maria finalmente estava começando a processar isso, algo inesperado aconteceu. Um carro à sua direita acelerou e atravessou a pista, bloqueando a estrada à frente. A mulher tentou desviar, mas era tarde demais. O carro colidiu com força. O som de metal se esmagando soou como uma explosão. Os airbags se ativaram e tudo ficou em silêncio por um instante. Maria sentiu a pressão do impacto e seu corpo foi jogado para frente. O mundo estava distorcido como em um sonho ruim. Então, quando a poeira começou a assentar, um grito cortante atingiu seus ouvidos. Era Eduardo! Ela olhou para ele, os olhos arregalados em terror. Eduardo, você está bem? Tentou se mover, mas a dor irradiava diretamente de seu peito. O carro estava amassado e ela viu sangue escorrendo da cabeça de Eduardo. A mulher saiu do carro, atordoada, mas conseguiu abrir a porta. Vamos, saia! Gritou, puxando Maria para fora. O que aconteceu a seguir foi uma cena de filme. O impacto tinha atraído os homens de preto, que agora se aproximavam rapidamente. Vão pegar vocês! A mulher exclamou, seu olhar cheio de urgência. Era um momento de pura adrenalina, e Maria sentiu que não tinha tempo a perder. Eduardo, você consegue andar? Maria perguntou, a voz carregada de ansiedade. Ele estava tonto, mas balançou a cabeça. Vou tentar. Enquanto tentava se levantar, uma sombra se aproximou. 2 homens com trajes escuros surgiram do nada. A expressão em seus rostos era como de predadores prontos para atacar. Maria segurou a mão de Eduardo, tentando puxá-lo para trás, mas o homem à frente levantou uma arma. Tudo parecia em câmera lenta. A mente dela gritando para correr, mas os pés estavam grudados ao chão. Edward! O grito dela foi interrompido quando um terceiro homem surgiu ao lado da mulher. E em uma fração de segundo, a verdade irrompeu no ar. Maria, disse ele, sua voz suave, carregada de uma familiaridade quase mágica. Não pode acreditar nesta mulher. Ela não é sua mãe. Eu sou. O choque atingiu como uma onda. Os olhos de Maria se arregalaram e tudo que pensava saber sobre si mesma começou a desmoronar mais uma vez. Mais segredos, mais mentiras, e agora um novo homem se dizia seu pai? O que chamava de família estava desmoronando e ela não sabia se conseguiria lidar com a nova onda de realidade. Era tudo uma confusão, sim. Sim, mas enquanto tentava absorver isso, decidiu uma coisa. Ela precisava saber a verdade. Uma decisão brotava em seu coração, impulsionada pela necessidade de escapar, de descobrir, de lutar. E diante de uma nova reviravolta que desafiava todas as forças em que havia acreditado, Maria, ou Ana, levantou-se do chão. A batalha pela verdade estava apenas começando e ela não fugiria mais. Maria estava paralisada. O que a mulher disse a fez sentir como se o mundo estivesse girando ao seu redor. Seu irmão? A palavra queimou em sua língua e ela mal podia acreditar no que ouvia. O pensamento de Eduardo, ser parte de sua família, estava além da sua compreensão. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas,
A sirene dos homens de preto se aproximava mais. Vamos, precisamos ir! A mulher exclamou, apertando o volante como se sua vida dependesse disso. O carro balançou na esquina e Maria sentiu o estômago embrulhar. Eduardo estava ao lado dela, seu olhar confuso e igualmente ferido. A mulher girou a chave na ignição e arrancou com força. A chuva caía em torrente agora e a estrada estava escorregadia. O pânico tomou conta do ambiente. Estamos sendo seguidos! Gritou a mulher, como se isso fosse óbvio. Maria olhou pela janela e viu sombras se formando atrás deles. Carros com luzes piscando. Ela virou-se para Eduardo, buscando alguma resposta. O que isso significa para você? Você realmente é meu irmão? A busca nos olhos dela ecoava a busca por respostas em seu coração. Eduardo, paralisado em estado de choque, finalmente sussurrou. Eu não sei. Nunca soube, Maria. Por que ninguém me falou nada? Os ecos da verdade soavam na sua mente, emaranhados em confusão e dor. E quando Maria finalmente estava começando a processar isso, algo inesperado aconteceu. Um carro à sua direita acelerou e atravessou a pista, bloqueando a estrada à frente. A mulher tentou desviar, mas era tarde demais. O carro colidiu com força. O som de metal se esmagando soou como uma explosão. Os airbags se ativaram e tudo ficou em silêncio por um instante. Maria sentiu a pressão do impacto e seu corpo foi jogado para frente. O mundo estava distorcido, como em um sonho ruim. Então, quando a poeira começou a assentar, um grito cortante atingiu seus ouvidos. Era Eduardo! Ela olhou para ele, os olhos arregalados em terror. Eduardo, você está bem? Tentou se mover, mas a dor irradiava diretamente de seu peito. O carro estava amassado e ela viu sangue escorrendo da cabeça de Eduardo. A mulher saiu do carro, atordoada, mas conseguiu abrir a porta. Vamos, saia! Gritou, puxando Maria para fora. O que aconteceu a seguir foi uma cena de filme. O impacto tinha atraído os homens de preto, que agora se aproximavam rapidamente. Vou pegar vocês! A mulher exclamou, seu olhar cheio de urgência. Era um momento de pura adrenalina e Maria sentiu que não tinha tempo a perder. Eduardo, você consegue andar? Maria perguntou, a voz carregada de ansiedade. Ele estava tonto, mas balançou a cabeça. Vou tentar. Mas, enquanto tentava se levantar, uma sombra se aproximou. 2 homens com trajes escuros surgiram do nada e, em um movimento rápido, um deles puxou uma arma. O mundo de Maria se desfez em pedaços. Os pedaços de sua vida se misturando em um caos total. O homem estava prestes a disparar quando outra figura, mais alta e envolvida em um manto escuro, surgiu de um canto. Ele imediatamente agarrou o braço do homem, desviando o tiro. Não! Ele gritou com uma autoridade que fez o outro hesitar. O homem no manto olhou para Maria com uma intensidade que fez seu coração gelar. Eu sou seu verdadeiro pai, Maria. E vindo aqui, você colocou sua vida em perigo. O que sua mãe fez foi para te proteger. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Verdadeiro pai? Maria mal conseguia processar. A ideia de que sua vida estava inteira emaranhada em mentiras a esmagou. Sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Eduardo a encarou, perplexo e confuso. O quê? Como assim? Eu não sou quem você pensa que sou. A voz do homem no manto era firme, mas havia um tom de dor. Eu fiz escolhas difíceis.
Outro homem, que ainda era um mistério entre os homens de preto, gritou: "Precisamos sair agora! Eles estão chegando!" Maria sentiu seu mundo desmoronar. O infortúnio a cercava. Cada respiração carregava o peso de revelações, choques. Lutar ou fugir. A urgência estava em todo lugar. "E você, Edu?" Maria perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. "Eu não sei, Maria. Ontem não sabia que você existia. Ou por que você não me contou?" O desespero na voz dele clamava por respostas. "Agora não é hora para isso!" gritou o homem no manto. Ele puxou Eduardo para fora da vista. O instinto de sobrevivência era tudo que Maria tinha. Ela precisava decidir. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, os homens de preto estavam ali, cercando-os como predadores em busca da presa. O peso da verdade começou a apertar. Maria a ponto de explodir em perguntas e emoções. O que isso significava? Para ela, para Eduardo, os homens de preto começaram a avançar. Suas intenções eram claras. E pensando rapidamente, Maria decidiu. "Eduardo, precisamos correr! Agora!" Ela se virou, saltando em direção ao desconhecido, a adrenalina turbinando suas veias. Enquanto corriam, tudo o que pensavam que era real começava a se desintegrarem. Revelações, segredos. A verdade estava prestes a ser vista na luz do dia. Mas o que isso segundo a tinha guardado, ninguém poderia dizer. Porque, na realidade, o que estava à frente era mais aterrador do que qualquer um deles poderia imaginar. Maria estava paralisada. O que a mulher disse a fez sentir como se o mundo estivesse girando ao seu redor. Seu irmão? A palavra queimou em sua língua, e ela mal podia acreditar no que ouvia. O pensamento de Eduardo ser parte de sua família estava além da sua compreensão. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, a sirene dos homens de preto se aproximava mais. "Vamos! Precisamos ir!" a mulher exclamou, apertando o volante como se sua vida dependesse disso. O carro balançou na esquina e Maria sentiu o estômago embrulhar. Eduardo estava ao lado dela, seu olhar confuso e inquieto. A mulher girou a chave na ignição e arrancou com força. A chuva caía em torrente agora, e a estrada estava escorregadia. O pânico tomou conta do ambiente. "Estamos sendo seguidos!" gritou a mulher, como se isso fosse óbvio. Maria olhou pela janela e viu sombras se formando atrás deles. Carros com luzes piscando. Ela virou-se para Eduardo, buscando alguma resposta. "O que isso significa para você? Você realmente é meu irmão?" A busca nos olhos dela ecoava a busca por respostas em seu coração. Eduardo, paralisado em estado de choque, finalmente sussurrou: "Eu não sei. Nunca soube, Maria. Por que ninguém me falou nada?" Os ecos da verdade soavam na sua mente, emaranhados em confusão e dor. E quando Maria finalmente estava começando a processar isso, algo inesperado aconteceu. Um carro à sua direita acelerou e atravessou a pista, bloqueando a estrada à frente. A mulher tentou desviar, mas era tarde demais. O carro colidiu com força. O som de metal se esmagando soou como uma explosão. Os airbags se ativaram e tudo ficou em silêncio por um instante. Maria sentiu a pressão do impacto.
e seu corpo foi jogado para frente. O mundo estava distorcido, como em um sonho ruim. Então, quando a poeira começou a assentar, um grito cortante atingiu seus ouvidos. Era Eduardo. Ela olhou para ele, os olhos arregalados em terror. Eduardo, você está bem? Tentou se mover, mas a dor irradiava diretamente de seu peito. O carro estava amassado e ela viu sangue escorrendo da cabeça de Eduardo. A mulher saiu do carro atordoada, mas conseguiu abrir a porta. "Vamos, saia!" gritou, puxando Maria para fora. O que aconteceu a seguir foi uma cena de filme. O impacto tinha atraído os homens de preto, que agora se aproximavam rapidamente. "Vão pegar vocês!" a mulher exclamou, seu olhar cheio de urgência. Era um momento de pura adrenalina, e Maria sentiu que não tinha tempo a perder. "Eduardo, você consegue andar?" Maria perguntou, a voz carregada de ansiedade. Ele estava tonto, mas balançou a cabeça. "Vou tentar." Mas enquanto tentava se levantar, uma sombra se aproximou. 2 homens com trajes escuros surgiram do nada. E em um movimento rápido, um deles puxou uma arma. O mundo de Maria se desfez em pedaços. Os pedaços de sua vida se misturando em um caos total. O homem estava prestes a disparar, quando outra figura, mais alta e envolvida em um manto escuro, surgiu de um canto. Ele imediatamente agarrou o braço do homem, desviando o tiro. "Não!" ele gritou, com uma autoridade que fez o outro hesitar. O homem no manto olhou para Maria com uma intensidade que fez seu coração gelar. "Eu sou seu verdadeiro pai, Maria, e vindo aqui, você colocou sua vida em perigo. O que sua mãe fez foi para te proteger." As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Verdadeiro pai? Maria mal conseguia processar. A ideia de que sua vida estava inteira emaranhada em mentiras a esmagou. Sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Eduardo a encarou, perplexo e confuso. "O quê? Como assim?" "Eu não sou quem você pensa que sou." A voz do homem no manto era firme, mas havia um tom de dor. "Eu fiz escolhas. Escolhas difíceis." Outro homem, que ainda era um mistério entre os homens de preto, gritou: "Precisamos sair agora! Eles estão chegando!" Maria sentiu seu mundo desmoronar. O infortúnio a cercava. Cada respiração carregava o peso de revelações e de segredos. Lutar ou fugir. A urgência estava em todo lugar. "E você, Edu?" Maria perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. "Eu não sei, Maria. Ontem não sabia que você existia. Por que você não me contou?" O desespero na voz dele clamava por respostas. "Agora não é hora para isso!" gritou o homem no manto. Ele puxou Eduardo para fora da vista. O instinto de sobrevivência era tudo o que Maria tinha. Ela precisava decidir, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, os homens de preto estavam ali, cercando-os como predadores em busca da presa. O peso da verdade começou a apertar. Maria a ponto de explodir em perguntas e emoções. O que isso significava para ela? Para Eduardo? Os homens de preto começaram a avançar. Suas intenções eram claras. Enquanto Maria olhava para o homem misterioso, um estremecimento a percorreu. A espada de um dos homens de preto saiu da sombra e cravou-se na perna do homem no manto. Maria gritou, mas o homem não caiu. Ele olhou para Maria com um olhar desesperado, como se toda a esperança dependesse dela. "Corra!" ele gritou,
seu braço esticado em direção a ela. Não olhe para trás. E no momento em que os homens de preto se preparavam para capturá-los, o chão sob os pés de Maria começou a se abrir, como se um enorme abismo se formasse entre eles. Ela sentiu a força da gravidade puxando-a para baixo e, sem outra escolha, agarrou a mão de Eduardo. "O que está acontecendo?" ele gritou, completamente perdido. Mas Maria sentia que não seria mais capaz de suportar as mentiras que cercavam sua vida. Com cada segundo que passava, tudo começava a se entrelaçar de forma caótica. Suas memórias, segredos e agora um homem pendurado ao seu passado, em perigo por causa dela. As sombras dos homens de preto se aproximavam e, em um impulso, Maria tomou uma decisão drástica. "Edu, precisamos pular!" E, em um movimento decidido, eles se precipitaram juntos, pulando para o desconhecido. Naquela fração de segundo, ela percebeu que todos os laços que conhecia estavam prestes a ser quebrados, e nada jamais seria como antes. Enquanto caíam, um último pensamento estampou-se em sua mente. "Quem eu realmente sou?" Maria e Eduardo caíram sem aviso, como se o mundo tivesse se despedaçado sob seus pés. O vento frio os envolveu no instante em que tocaram o chão. Não houve o impacto, mas uma sensação estranha de flutuação, como se aquele momento os tivesse arrancado da realidade e colocado em outro lugar. Eles se levantaram confusos, a mente girando com o que acabaram de ouvir. Mas o que quer que houvesse ao redor, o instinto gritou para correr. "Para onde estamos? O que aconteceu?" perguntou Eduardo, sua voz saindo em um fio tenso, as expressões confusas em seu rosto refletindo a agitação de Maria. "Não sei. Vamos!" Maria respondeu angustiada, puxando-o para longe. Assim que começaram a correr, estrondos e gritos ecoaram ao fundo. O que haviam deixado para trás voltava a persegui-los, se aproximando como uma sombra pesada. Eles atravessaram um túnel escuro e úmido, suas luzes piscando durante a corrida. Mas ali, no escuro, um calor envolvente começou a preencher a atmosfera. Uma sensação estranha tomou conta de Maria. Ao fundo, chamou sua atenção um brilho ofuscante, pulsando como um coração. Algo estava ali, algo enorme. "Acho que estamos em uma saída!" exclamou Eduardo, esperança brilhando em seus olhos. Mas antes que conseguissem alcançar a luz, uma explosão sacudiu o túnel. O eco se propagando como um grito angustiado pelo vazio. Maria caiu de joelhos, seu corpo pesado pela incerteza. "O que foi isso?" gritou, seu coração disparado, fazendo-a sentir a garganta apertar. "Não sei, mas devemos sair daqui!" Eduardo puxou sua mão, mas antes que pudessem progredir, um ruído cortante interrompeu a escuridão. Uma presença se fazendo ouvir, surgindo de entre as sombras. Era o homem no manto, seu rosto agora mais definido, apresentando uma angústia que parecia somar peso ao ar. "Maria, você não pode fugir do que está destinado a você!" O tom dele tinha uma firmeza exacerbadamente desesperada. "Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais." "Para com isso!" Maria gritou, irritada. "Ninguém me diz nada! Seu tempo já passou! Estamos correndo perigo! Não é hora para jogos!" Ele hesitou, mas então seus olhos brilharam de maneira intensa. "O jogo não é aqui! O que está em jogo é seu futuro e o dos que ama! Você não pode escapar da verdade! Sua mãe está viva! E foi ela quem planejou isso tudo!" As palavras dela pairaram no ar, como um golpe direto no coração. "O quê?"
Como assim? Você está mentindo! Sua mente estava um turbilhão. Ela está viva! E você não faz ideia do quanto está em perigo. O homem desatou a dizer, a urgência cravada em seu tom. Também não sei o que você fará quando a encontrar. A verdade pode ser devastadora. Antes que pudesse processar tudo, outro estrondo ecoou e as paredes começaram a tremer. Maria olhou ao redor, percebendo que o túnel estava desmoronando. Corra! Gritou, puxando Eduardo com ela. Mas antes que pudessem se mover, o túnel se iluminou. Um clarão ofuscante que engoliu tudo ao redor. No instante seguinte, eles se encontraram em um campo iluminado por uma luz dourada, cercados por pessoas vestidas em trajes estranhos. Os rostos eram familiares e estranhamente desconhecidos ao mesmo tempo. Maria piscou confusa. Onde estamos? O que está acontecendo? Então, um homem mais velho se aproximou, sua expressão mágica e intrigante. Bem-vindos! O destino de vocês foi traçado antes de nascerem. Ajustar essa realidade cabe a vocês. Ele hesitou e depois acrescentou. E a verdade sobre sua mãe? Ela não é somente sua mãe, Eduardo. Ela também é a chave para um legado que precisa ser protegido a todo custo. A revelação cortou o ar. Um silêncio pesado preenchendo o campo como uma alegoria. Maria e Eduardo se encararam, o medo tomando conta deles. Como assim? Maria interpelou, a voz trêmula, mal suportando a pressão do que estava ouvindo. Vocês são mais importantes do que imaginam. É hora de desvendar o mistério. E a verdade pode destruir tudo o que pensavam que conheciam sobre si mesmos. E com isso, Maria sentiu que o chão sob seus pés estava escorregadio, a verdade se desintegrando como um vestido de papel. Ela havia pensado que estava em busca de respostas simples, mas agora, com cada segundo que passava, um novo abismo se abria, mais profundo e mais perigoso. A pergunta que pairava era clara. Quem eram eles realmente? E o que mais estava escondido sob a superfície do que já apareceu? A tensão pairava no ar, como uma nuvem pesada prestes a estourar. Maria olhou para o homem em frente a ela, seu pai. Ele emanava uma aura de tristeza e determinação. Precisamos ir, agora! Gritou, e o som de seus próprios batimentos cardíacos parecia ecoar em sua mente. Eduardo olhava para Maria, seus olhos cheios de perguntas e temor. Ela não sabia se confiar nele. O que tudo isso, significava? Era confuso, insuportável. E se tudo isso, com armadilha? A voz dela tremia. É sua vida que está em jogo, disse o homem, com uma grande urgência que fez Maria se tremer. E o túnel ao redor começava a se desmoronar. Pedras caindo, som de gritos se intensificando. Maria se sentiu esmagada entre a verdade e a incerteza. Precisamos ir, agora! Eduardo estendeu a mão, mesmo que os rostos deles estivessem pálidos e perdidos. Estou com você, Maria. Juntos podemos desvendar isso. E com a tensão no ar, eles começaram a correr. O túnel desmoronando atrás deles em uma cacofonia de pedras e sombras. Corriam, as batidas de seus corações sincronizadas. O som de passos e vozes se aproximava, e a adrenalina corria em suas veias. Maria e Eduardo finalmente chegaram. À saída, uma luz ofuscante os envolveu. Só que ao atravessá-la, sentiram a realidade mudar mais uma vez. Estavam em um imenso campo, cheio de flores. Todas eram tão vivas e coloridas. Mas mesmo assim, a sensação de desconforto se mantinha. A figura do homem mais velho apareceu na frente deles, preparando-se para agir enquanto olhava sério.
A escolha que vocês fizerem agora determina o futuro. Maria parou e encarou tudo ao seu redor. Ela finalmente começava a entender. Não era apenas uma questão de descobrir a verdade sobre sua mãe e o que aconteceu. Era sobre o que fariam com essa verdade. Eu não posso! Iremos alistar aqueles que nos perseguem, disse, a voz trêmula e firme. A figura sorriu como se estivesse esperando por isso. Exatamente, mas isso exige coragem e unidade. Eles virão, e a verdade será sua melhor arma. Eduardo pegou a mão de Maria, e uma corrente de energia correu entre eles. Estamos juntos nessa. Vamos protegê-la. Mesmo que isso signifique enfrentar o que está por vir. E assim, naquela imensidão de flores, de mãos dadas, eles olharam para o futuro. Os sons pesados de passos se aproximavam. Mas lá no fundo, Maria sentiu uma onda de coragem lavar seu ser. Porque no final, a família era mais do que laços de sangue. Era sobre estar ali um pelo outro, independentemente de quantas verdades precisassem enfrentar. Mas e que era essa verdade? E qual seria o preço por ela? Então, quando parecia apenas o começo, o céu escureceu de repente. Nuvens pesadas começaram a se formar, sugerindo uma tempestade em breve. Maria e Eduardo sentiram o ar ficar denso, como uma pressão evitando que avançassem. Não podemos desistir, disse ela, sua determinação crescendo. E a última cena se desenhou no campo iluminado. O grupo de homens de preto finalmente apareceu no horizonte, determinados a trazê-los de volta à obscuridade. A única certeza era a luta que começaria, sem precedentes, marcada pela revelação e coragem. Maria olhou para Eduardo, sabendo que apenas juntos poderiam enfrentar o que estava por vir. Eles se prepararam, prontos para a batalha, sabendo que o que mais estava em jogo era mais profundo do que poderiam imaginar. Mas antes que pudessem se mover, um grito ecoou, fazendo-os hesitar. A conexão entre eles estava prestes a ser desafiada. E a verdade, a única salvação, poderia destruir tudo. Se você ficou curioso para saber como essa história se desenrola, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vão te deixar na beirada da cadeira. Esmague o botão de like agora para ajudar com o algoritmo e mostre que você é um fã de verdade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como tudo isso vai acabar. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.